Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, o governo está se desenhando, né? E tem um espaço central do governo que se chama Economia, o Ministério da Fazenda. Quem será o ministro? No governo de 2003, iniciado em janeiro de 2003, primeiro mandato do Lula, o Lula escolheu alguém com um perfil político e que ele achava social, o médico Antônio Palocci, experiência administrativa, que coordenou o plano de governo, o programa de governo com o Lula naquele momento, e que tinha boa relação com o setor financeiro, aquele pessoal que joga fogo, que destrói plantas, sabe, que trata do clima econômico, né? Inclusive o Palocci era chamado do pajé. Pajé da tribo, Lula era o cacique, mas o pajé dizia: não, se tomar essa decisão, vão cuspir fogo dos céus, vai queimar, vai acabar com tudo, não podemos correr esse risco. E por isso mesmo, como o Ricardo Berzoni estava lembrando agora há pouco aqui na entrevista conosco, não houve, por exemplo, aumento de salário mínimo em 2003, 2004, e aí sim só no segundo 2005 em diante, que houve aquele grande acordo com as centrais sindicais. O Ricardo, acho que já estava no Ministério do Trabalho, e eles conseguiram ali criar uma regra, que era aumento de inflação, né, o índice do IPCA, se não me engano, mais o crescimento do PIB, que perdurou até o governo Temer, e aí eles tiraram isso, e agora, durante o governo Bolsonaro, as pessoas ficaram sem reajuste de salário mínimo para quem está na ativa e também para os aposentados e pensionistas. Só teve recomposição inflacionária. Mas, enfim, vamos lá. Quem está sendo discutido para esse espaço central? Haddad e Padilha. Duas pessoas, um da área da educação, outro da área da saúde, um médico, um professor, dois políticos importantes e respeitados no PT São Paulo e também em nível nacional. Haddad, inclusive, já tendo sido candidato a presidente da República, tendo disputado o governo de São Paulo recentemente, agora nessa última eleição, com boa votação, e o Padilha, que já foi da articulação política do governo. Os dois são também ali da cozinha do lulismo, ou seja, fala direto com Lula, são de extrema confiança do presidente e poderiam também dialogar com setores econômicos, ou seja, poderiam conversar com banqueiros, com o setor produtivo, com a Fiesp, e também, sendo de São Paulo, estão no centro econômico do país. Está dado que será ou um ou outro? Não está dado. Mas hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, e não aquela aposta de bolsonarista que perde caminhão, essas coisas, eu diria o seguinte: vai ser entre esses dois a escolha de Lula. Mas tem o Percharida, tem o André Lara Rezende. Muito provavelmente esse pessoal, se quiser, pode participar do governo, né, em papéis estratégicos, inclusive. Porque você vai tem BNDES, tem Banco Central, apesar que o Banco Central agora é mandato, mas pode ter um mandato que vai se renovar e o Lula pode escolher um desses para tocar no futuro breve. Tem os bancos públicos, tem uma série de empresas que podem ter essas pessoas no centro. Mas o Lula não está querendo dobrar os joelhos para o mercado. E é o quem tem conversado, eu fiz uma apuração desde ontem, os sinais emitidos são nessa direção. Inclusive porque o Lula decidiu que não disputará a sua reeleição. E ele sabe que a escolha de alguém com perfil político para um cargo central da economia, se a economia der certo, se o país voltar a crescer, esse nome pode se tornar o nome do futuro para ser o candidato do PT
na sucessão do governo, né, no caso, na sua sucessão. E aí, por isso, ele tem preferência por um nome que possa encarnar esse projeto político daqui a 4 anos, e essas preferências hoje estão com o Haddad e com o Padilha. Mas quente a bola para o Haddad, mas o Padilha é um nome que tem grande apoio dentro do PT e fora do PT. Partidos do centro, né, teriam preferência, inclusive hoje, mais pelo Padilha do que pelo Haddad, pelo que apurei. Eu acho essa uma excelente notícia. Eu acho que assim é importante entregar anéis, mas não se deve entregar os dedos na formação do governo. E se teve uma coisa que Lula mudou do meio do seu primeiro mandato para diante, foi que a economia tinha um sinal claro, mais progressista, mais desenvolvimentista, mais social, e não era só uma coisa de pagar juros para bancos. Com esses dois nomes, acho que ele apontaria nesse sentido, e o país poderia voltar a crescer numa conjuntura que não será fácil. Hoje conversava com um amigo que está discutindo essas questões, o Alessandro Teixeira, que vai estar aqui amanhã no Fórum 11h30, às 12h30, e ele dizia, olha, há uma provável recessão à vista, que pode sim também passar pela China, por conta da Covid, que não se encerra, né, e a China tem um cuidado excessivo, até talvez, eu estou falando, com essa questão da transmissão do vírus, que tem levado a economia a patinar um pouco mais. O governo não está falando em 3,2% de crescimento no próximo semestre, mas já não é essa, as previsões do mercado são um pouco mais baixas, mais pessimistas. É esse o ciclo que o Lula vai enfrentar, não é um ciclo de bonança na hora que começar o governo, e por isso é preciso ter alguém com enorme sensibilidade social, porque senão a gente vai ficar apenas nos ajustes de contas. Vejo com bons olhos os nomes de Fernando Haddad e Alexandre Padilha para a área econômica do governo. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.